Fala, meus punheteiros de sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mal que vos fala espera sinceramente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa a sininho de notificação e manda esse vídeo para um amigo, amiga, aquela pessoa que gosta de conteúdo cultista, porque hoje, segunda-feira, é dia onde o Mago traz as minhas experiências com deuses, anjos, entidades, sistemas e experiências místicas de um modo geral, que vocês particularmente gostam bastante, né? E hoje eu resolvi falar de uma deusa que faz um tempo que vocês pedem pra eu falar e eu nunca trago o caos dela, né? A deusa Kali. Por quê? Porque a deusa Kali, ela é vista hoje de uma maneira muito gratiluz. E comigo o contato com ela não foi nada gratiluz. Nossa, mas nada. Se tem uma coisa que passou longe do meu contato com Kali, foi a gratiluz. Então eu sempre guardei muito pra mim essa experiência justamente por isso, porque todo mundo fala, porque a deusa Kali vai destruir os seus medos. Kali, Akai, Nama. Uma coisa meio good vibe, sabe? Uma coisa meio fiquei drogado e tô vendo Shiva, sabe? Uma coisa meio bizarra. E o meu contato com Kali foi punk, foi tenso, não foi nada muito gratiluz de tudo isso que se lê, sabe? Bom, como que surgiu a ideia de eu contatar Kali, né? Houve uma época que eu estava me aprofundando um tanto quanto nas entidades do panteão hindu, né? O hinduísmo, para quem não sabe, não é em si uma religião, mas um aglomerado de espiritualidades indianas, né, sobretudo, com a sua pluralidade de deuses, práticas, yogas, gurus e por aí vai. Então, quando nós usamos o termo hinduísmo, eu acho importante deixar isso claro, nós não estamos referindo-nos especificamente a uma religião, e sim a um termo guarda-chuva para um monte de práticas ancestrais religiosas que até hoje são cultuadas na Índia, né? A maioria delas com o nome de yoga na frente, né? E para entender a prática hindu, você precisa entender que estamos falando do esoterismo oriental e não do ocidental. E isso é muito importante, gente, porque o esoterismo ocidental, a prática mágica espiritual nossa aqui, a nossa chave de decifração do oculto, ela é muito prática. Eu quero fazer um ritual e eu quero ter o resultado do ritual que eu faço. A prática oriental, pelo contrário, ela é contemplativa e não ativa. Então eu vou me iluminar por práticas yogis, eu vou contatar entidades para que essa elevação seja cada vez maior, e a partir disso eu vou ter as minhas revelações místicas, espirituais, e a manifestação disso na minha vida material de alguma forma, né? A preocupação do esoterismo oriental é muito mais transcendental, teúrgica, entre muitas aspas, do que a nossa no Ocidente, né? O nosso ocultismo ocidental, ele é prático demais. Então a gente se preocupa muito com as coisas da vida cotidiana. Já no esoterismo oriental, ainda há, claro, a preocupação com o lado material. É por isso que existe o Deus para cada coisa. Mas é uma prática muito mais de meditação, de contemplação, de aniquilação do ego, de evolução e tudo mais. E aí, minha gente, acontece que eu estava em um período, né, onde eu estava estudando e praticando muito as práticas contemplativas, né, do esoterismo oriental, dado que fui monge, dado que tenho muito costume de meditação e tudo mais. E aí, do nada, em uma dessas meditações, eu não estava meditando com divindade nenhuma, eu estava apenas mantrando o mantra de equilíbrio dos chakras, Om, Van, Va, e por aí vai. E nessas meditações mântricas, do nada apareceu uma figura horrorosa na minha tela mental. Mas assim, foi tão assustadora que na hora eu saí do transe que eu tava. E é interessante, eu estava meditando muito sobre o chakra cardíaco. Recitando o mantra do chakra cardíaco, eu até trouxe o meu Japamala, que eu costumava usar, né? Ainda uso hoje em dia, mas mais raramente. Até trouxe ele para elucidar aqui, né? Para ilustrar. E eu estava lá mantrando.
quando do mais absoluto nada na minha tela mental, pum, a imagem da deusa Kali surge. E ela já é assustadora por si só, na forma como ela é representada, só que pra mim ela apareceu cuspindo fogo, apareceu cortando a cabeça de um monte de homem com os monte de braço que ela tem, apareceu destruidora, assim. E aí aquilo me assustou, eu abri o olho e parei. Detalhe é que nessa época, isso já faz uns bons anos, foi assim que eu saí do mosteiro, faz o que, uns 8 anos pelo menos, dessas experiências, né? E isso me assustou muito, porque eu fiquei extremamente em choque, né, com o que eu vi. Eu não tinha estudado muito sobre Kali, até então eu estava estudando sobre Shiva, Ganesha, Vishnu, Brahma, essas divindades mais populares e essenciais. E apesar de Kali também ser uma divindade muito popular hoje em dia, quando eu estava interessado no assunto não era. Ou eu não tinha conhecimento sobre, né? E aí eu fiquei curioso e fui pesquisar uma deusa horrorosa, pensando que era um demônio, alguma coisa assim. E aí eu vi que não, que era uma divindade que trabalhava com a destruição das formas, né? Aí eu fiquei assustado porque eu comecei a meditar por que a deusa Kali apareceu quando eu estava justamente meditando sobre a energia do meu chakra cardíaco. E aí eu entendi que era a desconstrução de mim mesmo que precisava ser feita, né? A destruição das formas pré-estabelecidas que construíram em mim, na verdade, no mosteiro, né? E, claro, o mago que vocês veem hoje não era a pessoa que eu era 8 anos atrás, claro. Eu mudei muito. E quando eu saí do mosteiro, eu era uma pessoa tradicional, dos bons costumes, que não me aceitava muito, que não me entendia muito bem, que estava começando um processo de autoaceitação, mas ainda cheio de conceitos conservadores cristãos dentro de mim, e querendo sair disso para uma prática esotérica. E aí eu tinha muitas limitações que a igreja impunha na gente, né? E apesar de praticar um ocultismo cerimonial dentro da igreja, ainda era nos moldes cristãos, né? E voltar para moldes pagãos e me desconstruir tudo, eu sabia que era um processo muito difícil. E aí eu entendi que Kali surgiu para me ajudar nesse processo de desconstrução de mim mesmo e de todos esses paradigmas limitantes que tinha dentro de mim. Diferente do que o povo fala, o meu contato com Kali não foi romântico, né? Ela já surgiu extremamente assustadora e eu fiquei extremamente assustado. Depois que eu pesquisei, vi esse negócio gratiluz, que já existia essa visão mais gratiluz de Kali na época. Hoje em dia deve estar... Nossa, a deusa Kali deve ter virado mamãe do povo, né? Certeza. Que nem Asmodai. E aí eu comecei um trabalho com Kali, né? Não foi um trabalho mágico, espiritual, foi um trabalho meditativo, teúrgico e devocional, né? Eu montei um altar para a deusa Kali, não tinha imagem de Kali, então eu coloquei uma foice ali para representar ela. E no altar que eu montei, eu costumava acender velas pretas, claro. E aí teve uma prática que eu fiz onde eu fui escrevendo tudo que eu precisava eliminar de paradigmas limitantes, né? E eu lembro que eu escrevi. Aí entrei em estado de gnose, comecei a mantrar os mantras de Kali, que hoje eu já não lembro de cor todos. Om Kali Kai, não sei o que, Namah. E tava lá, meditando, mantrando, com meu japamalinha aqui, passando fio por fio, conta por conta. E aí, num desses determinado momento de gnose, em transe, né? Eu lembro que a deusa surgiu novamente na minha tela mental e eu comecei a sentir um arrepio que pegava meu corpo inteiro, de cima a baixo, e ela não falava. Se tem uma deusa que nunca falou muito comigo, foi Kali. Ela demonstrava as coisas. Aí na visão ela pegava e tacava a foice dela no meu coração e arrancava meu coração fora. E ela comia, ela devorava meu coração. Mais uma vez eu fiquei extremamente assustado pensando o que aquilo ali significava, né? Não cortei a visão, deixei continuar porque eu imaginei que seria algo denso.
A energia era extremamente densa, não era uma energia sutil, tá? Era uma energia saturnina bem densa. E aquilo começou a me causar muito, muito arrepio. Terminei a meditação, terminei as contas, a visão parou. Fui dormir. Fui dormir, passou a noite, tive um sonho estranho, mas julguei que era coisa da minha cabeça. Uma vez que não sou tanto de sonhar, né? Passou uns 3, 4 dias sem sonhar nada, eu voltei a sonhar. E eu não tinha praticado mais meditação com Kali nesse meio tempo, porque fiquei um pouco assustado, né? Voltei a meditar. Quando voltei com a prática da meditação ali, ou com a prática do sonho antes da meditação, eu sonhei que a deusa Kali, ela vinha e me agarrava. E ela me levava para um buraco, assim, mas era um buraco muito fundo. E a gente caía num abismo. Sabe aquele sonho que você acorda como se estivesse caindo de um prédio? E aí você acorda assustado, parecendo que está caindo? Foi esse sonho. E aí eu acordei assustado, todo suado. Fiquei na cama assim, pensando. Falei, meu Deus, que merda, que cagada mágica que eu tô fazendo. E aí parou. Eu continuei meditando, não tive mais visualização de nada por um tempo. Não surgia nada na minha tela mental. Eu também não buscava, né? Eu tinha certo receio desse contato. Então eu fazia minhas oferendas, virou algo devocional por uns meses. E aí eu lembro que do nada começaram a surgir propostas para eu ir em terreiros, propostas para eu ir para movimentos de esquerda, de militância, propostas para eu conhecer mais a fundo a comunidade LGBTQIAP+. Foi me dando tesão sobrenatural de ter experiências sexuais diferentes, e tudo isso foi me levando a um processo de destruição da imagem cristã, que durou um tempo, tá? Mas eu sei que foi a partir desse trabalho, porque até então eu tava muito assim, ó, fechado na minha visão limitada de mundo, na minha visão limitada de magia, na minha visão limitada das coisas. E aí Kali foi abrindo esses horizontes, me mostrando que não tinha nada a ver esse meu tipo de comportamento com quem eu queria ser, né? E aí o processo de desconstrução foi ocorrendo meio que naturalmente. Eu tive a percepção disso, eu escrevi isso no meu diário e fiz uma oferenda grande para a deusa Kali, agradecendo tudo ali e tal. Só que aí eu gostei de trabalhar com Kali. E aí eu entendi que eu dava para fazer um trabalho mais ocidentalizado com ela, né? E aí eu saí do processo meditativo de transformação interna para um processo onde eu queria trabalhar o banimento, a destruição, o afastamento de gente ruim. De gente que eu considerava ruim. E foi babado. Foi babado porque ela realmente tacou-lhe pau. É claro que eu tinha, né, na época, fontes dentro de pessoas que participavam do GLP da MORC, aqui da Lapa, que eu participava na época, e eram pessoas muito envolvidas com o rolê indiano. E uma delas era um professor lá que ele ia todo santo ano pra Índia, cara. Porque ele adorava a espiritualidade hinduísta, né? E aí eu fui me aprofundando um pouco com ele, aprendendo um pouco com ele quando tinha oportunidade. E acabou o quê, né? Disso eu fui perguntar de Kali, e ele me falou como que era o culto a Kali, que era algo mais tenebroso, né? Lá na Índia, que era um culto com muito sacrifício, com sangue, com um monte de coisa. E aí eu inventei de fazer uma oferenda mais hardcore pra ela, né? E aí eu fiz um pequeno altar de sacrifício, onde eu fiz uma imolação de um animal, não vou entrar em detalhes disso, mas era com o propósito de destruir um obstáculo que envolvia alguém muito específico que estava me prejudicando na época. E aí eu resolvi fazer, mantrei, entrei em gnose, quando senti a energia da deusa daquela forma densa, pesada, fiz o sacrifício e coloquei no altar do sacrifício tudo que eu queria que acontecesse. Eu lembro que eu entrei numa gnose, me deu uma tontura, né, nesse dia, né, nessa prática de sacrifício, me deu uma tontura assim, parecia muito com a incorporação de orixá, foi muito doido. E aí eu senti como se eu estivesse em um transe de incorporação, muito entre aspas, de Kali.
E aí eu não vou falar, porque o que aconteceu foi algo meio nojento, eu meio que perdi minha consciência. Quando eu voltei, eu tava com a cara toda ensanguentada, foi horrível. E o papel tinha sumido. Até hoje, eu perdi a consciência, então eu não sei o que aconteceu. Até hoje eu não sei muito bem o que houve nessa prática, porque quando eu perdi a consciência, eu tive a sensação de estar incorporando a divindade mesmo, né? Mago, quem é você para incorporar um deus? Ai, gente, esse rolê, se você não quiser acreditar, não acredita. Eu não vou ficar mais explicando. Isso é um rolê muito comum em todas as práticas de magia, tá? Incorporação de divindade é algo super normal, não é algo reservado só ao orixá. E se você não está preparado para essa conversa, eu sinto muito, mas é uma prática comum, incorporação de divindades, tá? Sempre foi, tirando nessa Wicca brasileira pós-moderna. E aí tive essa canalização forte de Kali ali, que me deixou inconsciente. E eu não sei se ela comeu, pelo meu corpo físico, o papel, ou o que ela fez com o papel sumiu. O papel do pedido de destruição lá. E aí era alguém que trabalhava comigo numa empresa, era uma pessoa extremamente insuportável. Sabe aquela pessoa do trabalho que quer chamar atenção por tudo, que fica puxando o saco dos chefes, que fica fazendo de tudo pra te rebaixar? Era essa pessoa. Eu chegava pra dar bom dia, ela virava a cara. Toda oportunidade que essa pessoa tinha, ela queria me ferrar. Eu tava recomeçando a minha vida e eu queria uma oportunidade boa de trabalho e eu não tinha, né? Eu tava recomeçando do zero, trabalhando em telemarketing, sabe? E aí eu fiz o ritual com Kali. E em um mês depois dessa experiência doida que eu tive, e eu fiquei muito assustado porque a questão do transe de incorporação na época não era algo tão comum, apesar de eu já estar em terreiro de Umbanda, não era algo tão comum com relação a divindades, porque eu não trabalhava tanto com divindades na época, e o trabalho que eu fazia era muito mais contemplativo, mântrico, né? E aí, depois disso, a pessoa não só foi demitida, como foi exposta. Tudo que a pessoa fazia de ruim foi exposto. Descobriram até que a pessoa dava informação confidencial pra hacker. Ixi, maior desgraça, né? E aí a pessoa foi mandada embora por justa causa. E todo mundo ficou feliz, não só eu, né? Então valeu a pena. O porém é que eu não esperava que a desgraça fosse continuar. E uma semana depois, eu recebo a notícia de que a pessoa teve um acidente e estava internada. E depois eu nunca mais soube o que aconteceu com a pessoa. Mas a destruição foi pesadíssima até onde eu pude acompanhar, né? E aí, claro, eu fiquei com medo, não vou mentir, eu fiquei com um pouco de pesar do trabalho que eu fiz. Houve uma espécie de arrependimento, mas não arrependimento do que eu fiz porque a pessoa merecia e estava tudo certo, mas sim da consequência a mais, sabe? A minha ideia era só que a pessoa fosse demitida, e foi o que eu pedi. Mas a energia bateu muito forte na pessoa e enfim, né? E aí é por isso que eu falo, a Kali, pra mim, ela nunca foi uma entidade boazinha, não. Ela nunca foi essa mãe amorosa que te pega no colo, apesar da cara feia. Não. Não. Nunca foi nem perto de uma figura materna. Ela sempre foi uma figura saturnina no sentido mais frio da palavra. Ela sempre foi aquela que trabalhou com a destruição e aniquilação de coisas negativas, mas também de coisas positivas. Ela sempre foi aquela que me assustou muito nos trabalhos de magia feito. Todos os trabalhos contemplativos, devocionais e os práticos que eu fiz com a deusa sempre foram mais... como que eu posso dizer? Mais incisivos, de certa forma. Todos com resultados intensos, tanto dentro de mim quanto para fora de mim. E é isso. Então, eu tive mais experiências com a deusa Kali, que eu não gosto de abrir muito, porque a maioria delas, pós esta primeira canalização, ou incorporação da divindade, como você queira chamar, todas envolveram algo assim, e todas foram bem doidas, assim, bem intensas. E eu acho que não é legal ficar falando sobre, né? Porque algumas delas foram vividas em coven, outras foram vividas de forma solitária, mas os resultados sempre foram assim, daquele jeito, né? Então, o conselho que eu dou, você quer trabalhar a energia de Kali?
trabalha. Mas trabalha com a energia verdadeira da divindade. Ela não é uma divindade gratiluz, gente. Ela não é uma divindade, vai destruir o medo que eu tenho. Não, ela vai fazer você encarar o seu medo, né? Ela não vai tirar o seu medo de forma mágica e prânica e bonitinha e quântica, não. Ela vai te colocar numa situação onde o seu medo vai estar na sua cara e vai falar, agora vai com medo mesmo. E você não vai ter como se desviar do seu medo e vai ter que encarar. Ou vai ficar paralisado chorando. É isso que ela faz. Então, eu sempre falo que vocês romantizam as coisas de uma forma que eu não sei de onde vocês tiram. E eu não faço ideia de onde vocês tiram essa romantização dessas forças, né? É que nem outro dia eu vi no TikTok uma menina falando que era filhinha de Asmodai. Gente... Aonde vocês vão parar desse jeito, sabe? Eu fico preocupado com vocês mesmo, porque a médio para longo prazo vocês vão ver o papai, a mamãe. É absurdo, né? Essa visão da espiritualidade que vocês criam. Mas é isso, então o trabalho com Kali ele é um trabalho de destruição, tá? Seja no sentido benéfico de Saturno, que ela pode operar sim, banimento, destruição de obstáculos, queima de karma, trabalhos com o tempo e tudo mais, trabalhos de constância, de perseverança, etc. Mas sempre de uma forma densa. Uma vez eu tive uma amiga minha que pediu para eu fazer um trabalho com Kali para ela, na época eu não era um mago público nem nada, e ela falou que ela precisava muito esquecer um ex. Aí eu fiz um trabalho de conexão egregórica, né? Eu criei um símbolo, um sigilo da deusa Kali ali, e falei pra ela olhar fixamente pro sigilo, enquanto ela pegava um japamala e mantrava a potência de Kali, enquanto eu faria a operação ritualística com a deusa Kali. Aí eu fiz uma operação ritualística devocional, onde chamei por Kali, mantrei e tal, apresentei a intenção por escrito, fiz um sacrifício de fogo ali pra deusa, e uma oferenda de fogo ali, e queimei o pedido. Não deu 3 semanas, a menina falou que já nem queria saber mais do cara, que tava considerando o cara um escroto, um absurdo, que agora ela entendia, que parece que a coisa clareou na mente dela, o quanto ela era trouxa, que não sei o quê, e que ela começou a se culpar por causa disso. E aí eu entendi o quão intenso é o resultado desse poder saturnino de Kali, né? E aí eu falei, calma, não se culpa. Não, porque eu não consigo. Resumindo, a menina teve que fazer até terapia, porque começou a se culpar, começou a se sentir mal, porque como ela permitiu que um homem tão ruim fizesse o que fez com ela, né? E aí eu falei, não, calma. Aí eu achei extremo demais os resultados de Kali, e extremos no sentido de ir além daquilo que a gente pede, sabe? E aí eu falei, não dá, não quero mais. E aí eu parei, desmanchei o altar, me despedi da entidade, sempre que eu encerro um trabalho com uma divindade, com uma entidade que for, eu encerro o trabalho, eu chamo a entidade uma última vez e falo, nosso trabalho termina aqui, nossa ligação egregórica termina aqui, com todo respeito, irei desmanchar o seu altar. Desmanchei, joguei a foice fora, as velas e tudo mais, oferendas e tudo que eu tinha dedicado a objetos a ela, ou eu fiz doação, ou eu joguei fora, né? E foi isso, e esse foi o meu trabalho com Kali. Foi um trabalho que eu trabalhei com essa entidade por uns 2 anos, eu acho. Não foi 2 anos seguidos, tá? Porque na época eu não fazia magia sequencialmente como hoje, mas foram trabalhos mais isolados, num período de 2 anos aí. E foi uma experiência intensa, né? Que muito do que eu vivi eu não posso abrir em público, porque foi um tanto quanto hard, mas é isso. Então, para quem quer se aproximar de Kali, saiba que não é uma entidade frufru, não é uma deusa amorzinho, e ela vai tudo que você trabalhar internamente, ela geralmente vai te jogar em situações para que aquela coisa aconteça. Então, por exemplo, o medo, como eu falei, ela não vai tirar o medo que você tem do dia para noite como um sentimento. Ela vai te colocar na situação que te dá medo, na situação que te traz trauma, para você superar aquilo de alguma forma, né? A ideia que, pelo que eu entendo desse arquétipo, dessa deusa, é jogar você diante do seu medo para que você o supere, que você o encare de forma forte, positiva, por meio da força dela, né? E isso serve para o medo, para a insegurança, o medo do novo, e as mudanças, e por aí vai.
E eu termino esse vídeo reafirmando o que eu disse no começo dele. Kali não é, nunca foi, nunca será mamãe. Quântica, bonitinha, gratiluz. Ela é uma divindade sinistra de Saturno. E tenho dito. Meu povo, recadinhos do mago, né? Se você está vendo esse vídeo quando saiu, eu não sei se o mês já vai ter virado, eu acho que não, acho que vai ser os últimos dias de abril ainda, mas pro mês de maio. No momento que estou gravando esse vídeo, que pode ver que estou com a mesma roupa, então eu estava gravando todos os 3 vídeos da semana no mesmo dia, eu ainda não tenho certeza do rito coletivo, mas tenho um direcionamento de provavelmente fazer o rito coletivo de maio com os anjos de Marte, anjos enoquianos da heptarquia de Marte, provavelmente será com eles, mas ainda não tenho certeza, então não posso afirmar nada por aqui. Acompanhe pelo Instagram para saber, @monge_a_mago, lembrando que eu não aceito conta fake. Se eu identificar conta fake, eu excluo, bloqueio, tá bom? Que mais? Missa Enoquiana de maio, dia 6 de maio, uma segunda-feira. Estejam preparados, 8 da noite vai ser a missa, né? É um rito gratuito onde o mago oferece a oportunidade de vocês se conectarem com os santos anjos ali na live, né? E através da meditação, da comunhão, da Eucaristia e por aí vai. Que mais? Quando estou gravando esse vídeo, ainda restavam 2 vagas para mentoria. Eu acho que quando esse vídeo for pro ar, que vai ser uma segunda-feira, já não vai ter mais. De todo modo, caso você esteja assistindo quando saiu ou próximo de quando saiu, chama o mago e pergunta. Acho que não custa, né? Lembrando que nós temos também os nossos cursos de Scrying, curso de tarô. Curso de Scrying é um curso iniciante, curso de tarô é um curso completo, né? E todos eles estão disponíveis aí no site da Hotmart com acesso vitalício para você fazer quando e onde estiver e puder, e etc, e etc. Corre lá, vai se instruir, vai se formar. Se você quer fazer uma leitura com o mago, né, leitura oracular, seja leitura de Scrying, seja leitura de tarô, seja leitura de oráculo enoquiano, numerológica, qualquer leitura que você queira fazer com o mago, venha com a consciência de que a leitura com o mago demora. Não adianta comprar no site a leitura e achar que eu vou te atender em seguida ou nos dias seguintes. Não. Eu tenho uma agenda que demora de 15 a 20 dias. Então, se você não consegue esperar, tem ansiedade, sofre de ciricutico ou acha que o seu problema é muito pior do que o de todo mundo, infelizmente eu não consigo te ajudar. Se você pode esperar, então vem que a gente dá um jeito de te atender. Você que quer fazer trabalhos de magia com o mago, os trabalhos de magia com o mago individuais, né, custam aproximadamente R$2.000, a depender da intenção, para cima, nunca para baixo, né? Se você considera o valor justo e quer fazer, vem, que dá para parcelar, tem diversas formas de pagamento, tá bom? E é isso, meu povo demais, fiquem bem, acredite na magia que existe dentro de vocês e falou!